Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. Nesse caso, o exercício diz o seguinte: o raio de um círculo aumentou de 2 metros para 2 metros e 2 centímetros, 2,02 metros. Estime a variação resultante na sua área. Nós vamos usar aí como estimativa o diferencial da área desse círculo. Lembra, o que nós sabemos sobre área de círculo? Nós sabemos que a área de um círculo é igual a π vezes r ao quadrado. Ou seja, nós sabemos que a área de um círculo é uma função f do raio desse círculo. E pode ser representada dessa forma. Se nós pegarmos aqui, nós podemos pensar nessa função, essa área em função do raio, como sendo uma função crescente. Quanto maior o valor do raio, maior o valor da área do círculo. Se nós fixarmos um ponto nessa função, imagina aqui um ponto qualquer, um ponto P qualquer, e um raio R1 aqui, se nós traçarmos a partir desse ponto uma reta, imagine aqui uma reta tangente, e lembra que a reta tangente, coeficiente angular m, dessa reta tangente t, é a derivada da área em relação ao raio R, derivada da área em relação ao raio. Nós podemos calcular aproximações para variações da área em torno desse ponto. Nós podemos calcular aproximações para variações da área em torno desse ponto através da reta. Nós podemos fazer estimativas, Perceba que a diferença entre a curva que representa a área, que no caso é uma função, uma parábola aqui, a curva que representa a área e a reta para valores próximos desse ponto, para pequenas variações, a diferença é muito pequena. Ou seja, se nós usarmos o diferencial, ou seja, a equação da reta, uma aproximação linear, nós podemos fazer estimativas para a variação da área para valores próximos. O que seriam valores próximos? Perceba que o valor próximo seria como essa situação aqui. O meu raio R, ele varia de 2 metros para 2,02 metros. Ou seja, eu tenho um ΔR aqui, uma variação do raio de apenas 0,02 metros. E são 2 centímetros em 2 metros. Imagina um círculo de 4 metros de diâmetro e a variação no raio foi de apenas 2 centímetros, uma variação pequena. Essa variação pequena faz com que esse cálculo seja possível. O que nós vamos calcular aí? Vamos calcular o diferencial da área, Lembra, a área é π r quadrado. E a derivada da área em relação ao raio R vai ser igual a π vezes a derivada de r quadrado, vezes 2r, certo? Ou seja, a derivada da área em relação ao raio R é igual a 2πr. Ou seja, o diferencial da área vai ser igual a 2πr vezes o diferencial de r. Bem, vamos usar essa formazinha para calcular o nosso diferencial da área. Fazendo dr, substituindo dr aqui. Substituindo dr aqui por ΔR. Lembra que o nosso ΔR é de apenas 0,02 metros. E substituindo R por 2 metros. Então, o nosso diferencial da área, que é aproximadamente a variação da área, o dA, o
o diferencial da área, ele vai ser igual a 2πr, né? Então 2π vezes 2, já que nós estamos substituindo o raio por 2 metros, vezes o dr, que vai ser o nosso ΔR de 0,02. Então o diferencial da área vai ser igual a 2 vezes 2, 4, vezes 0,02, 0,08 π metros quadrados, que é aproximadamente a variação da área desse círculo. Então aqui nós temos que o raio do círculo aumentou em 2 centímetros e com isso a área aumentou em 0,08 π metros quadrados. Aqui nós temos a variação da área. Nós não temos a área inicial e a área final, só apenas a variação. Então isso é o que nós chamamos de uma aproximação linear, né? Essa aproximação foi feita aqui, ó. Se você der um zoom nisso, você tem a curva, o ponto, a sua reta tangente e as variações. Perceba que as variações aqui, ó, formam um triângulo, né? E você tem aqui o seu diferencial e a sua variação. E o erro está aqui. O erro é uma pequena variação, o erro tende a zero, né? Cada vez menor, quando a variação é cada vez menor também. Então, para pequenas variações, como 2 centímetros em 4 metros de diâmetro, ou 2 centímetros em 2 metros de raio, para pequenas variações, o diferencial serve como estimativa para a verdadeira variação, né? ΔA seria a variação da área, a área final menos a área inicial. Mas o diferencial da área serve como aproximação, como estimativa dessa variação, justamente por causa da questão das retas tangentes, das derivadas, né, os diferenciais. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, dê um like, que é muito importante para o canal. Compartilhe e ajude a divulgar. Muito obrigado.